Hoje é dia 4, quarta-feira, e esse é o nosso terceiro editorial do dia. Então bora tomar um chá da tarde, assistindo um pouquinho o trecho que já foi liberado na imprensa do depoimento do Tarcísio de Freitas, que desestruturou por completo o ministro Supremo Alexandre de Moraes durante o momento ali, né, em que ele prestava depoimento sobre a possível trama do golpista Tabajara, que ninguém acredita. Outro ponto também que a gente vai falar é que tem general na mira da PF por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O general Mourão agora entrou na mira da PF. Só que o intuito não é pegar o Mourão, não. É uma figura, né? Um tal de Bolsonaro. Já ouviu falar? Pois é. Querem pegar o Bolsonaro usando agora o Mourão, né? Um discurso do Mourão. Outro ponto que a gente vai falar também é o Lula, né? Que mais uma vez volta a atacar os judeus e o CONIB, né, que é o Confederação Israelita do Brasil, diz que o Lula só ataca judeu. Por outro lado, a extrema esquerda está forçando o Lula a romper relações completas com Israel. Cara, tudo que o Lula mais quer, se tem uma coisa que o Lula não gosta muito, né, é do discurso que vem, né, de Israel. Enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai debater tudo isso aqui com vocês nesse chá da tarde, então fica ligadinho que vale a pena você acompanhar todo o nosso noticiário aqui para vocês, tá bom? Nosso editorial. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e vem comigo, bora de matéria. É o seguinte, pessoal, você deve estar sabendo que o Mourão, né, foi testemunha do Bolsonaro. E aí, descobriram que o Bolsonaro fez uma ligação para o Mourão, um tempo antes do Mourão ir lá como testemunha. E não tem nada de errado nisso, tá? O que não se pode é fazer a coação da testemunha, mas a conversa com as testemunhas não tem erro nenhum. E aí, eles querem achar uma brecha para falar que o Bolsonaro está interferindo nas investigações, no processo, e mandar o Bolsonaro para a prisão. Eles estão juntando uma série de coisas, tá? Se você analisar tudo que eles estão juntando, é a questão da Carla Zambelli, que agora pode o Bolsonaro fugir. É a questão de ter falado com o Mourão, que pode estar interferindo nos processos. Ou seja, o plano, ao que tudo indica, é mandar o Bolsonaro para uma prisão domiciliar e tirar as redes sociais e impedir que qualquer figura do Centrão ou de qualquer outro espectro político tenha acesso ao Bolsonaro. Olha essa matéria aqui. Moraes manda a Polícia Federal ouvir Mourão sobre a ligação de Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal ouvir Hamilton Mourão, do Republicanos, sobre a ligação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao senador antes de um depoimento do general. O pedido para ouvir Mourão foi feito a Moraes pela Procuradoria-Geral da República, após a coluna do Igor Gadelha revelar que Bolsonaro havia telefonado ao senador para tentar influenciar no depoimento dele no inquérito de golpe. Em sua decisão, datada de segunda-feira, Moraes deu 15 dias para a PF ouvir os esclarecimentos de Mourão acerca da ligação de Bolsonaro, sem prejuízos de divergências adicionais. Vem cá, quando você nem arrola as testemunhas, isso aí eu já vi demais, já passei demais por isso, você liga para a testemunha e fala, você vai, né? Já te arrolei lá, você não está convocado, vai lá, comparece, fala o que você tem que falar lá. Isso é normal, fala o que aconteceu. Se você arrolou aquela pessoa como testemunha de defesa, é que você sabe que o que ela vai depor lá é favorável a você. Você vai arrolar um inimigo para ele ir lá depor contra você? É testemunha de defesa. E aí eles estão utilizando isso aqui como argumento, né, para justificar aí uma possível prisão do Bolsonaro. Né? Bem típico do que está acontecendo aqui na democracia relativa do Brasil. Vamos lá, pessoal. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre o Lula, né? Vocês sabem que o Lula é persona non grata em Israel, né? Você sabe que já foi caracterizado que o Lula é persona non grata lá. Israel já reconheceu, acho que já não tem nem representante na embaixada de Israel mais. Mostra o lado que o Lula quer estar. Lula, mais uma vez, ataca os judeus, diz CONIB, após a fala sobre vitimismo de Israel. A pessoa, né, tem uma sapiência tão grande ao contrário
que disse que Israel está reclamando, né, dos ataques, isso é porque ele é vitimista. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, afirmou em nota divulgada nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacou os judeus, ao dizer que os defensores de Israel têm de parar com o vitimismo. Segundo a organização, os pronunciamentos do líder brasileiro alimentam o antissemitismo. Só depois que o Lula assumiu, cresceu quase 300% o antissemitismo no Brasil. Ou seja, um monte de gente aí se vê no direito de atacar os judeus pelo simples fato de serem judeus. Não é essa turma aí que é a turma do amor? É uma xenofobia. Pois é, esse povo é muito cara de pau. Essa é a verdade, tá? Então os caras não estão nem aí quando não é a turma que tem um discursinho deles, porque os judeus são mais conservadores, os judeus, né, têm aí a sua religião que não condiz muito com o discurso que é pregado pela esquerda, né? O comunicado foi publicado horas após Lula afirmar em entrevista coletiva que há um genocídio na faixa de Gaza e que as forças israelenses matam mulheres e crianças nos territórios palestinos. Abre aspas. E vem dizer que é antissemitismo? Precisam parar com esse vitimismo. Precisam parar com esse vitimismo e saber o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio, fecha aspas, disse o presidente em Brasília. O próprio Donald Trump já disse, né, que não vai querer papo com nenhum país que é inimigo de Israel. Aí adivinha, né? Não é o país, é o cara que está na frente do país. E aí, vem a matéria do Pleno News. Extrema esquerda quer que Lula rompa relações com Israel. Na última quarta-feira, artistas e políticos ligados à extrema esquerda, tem que ser essa turminha da Rouanet, né? De extrema esquerda, assinaram um documento pedindo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva rompa relações diplomáticas com Israel. Entre os signatários estão os artistas. Olha, só coisa boa, né? Chico Buarque, Chico Dias, nem sei o que é isso, Giovanna Nader, Gregório do Vivier é aquele humorista trans que acha que é engraçado? É, né? Além dos políticos Manuela Dávila, Guilherme Boulos, ó que belezinha, Érica Hilton, Luiz Erundina, Sâmia Bonfim. Também assinaram o filósofo Vladimir Safatli, nem sei quem que é isso, o sociólogo Elmir Saad, também não sei, o jurista Paulo Sérgio Pinheiro, também não sei, além da Central Única dos Trabalhadores. Começa com... Não, deixa, né? Não vou nem falar. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Associação Islâmica de São Paulo. Ah, que belezura, né? Que belezura. Não é à toa que o povo tá caindo na real. E olha só, uma boa notícia pelo menos. Lula já perdeu 1 milhão de seguidores nas redes sociais em 2025. Olha só, 1 milhão de seguidores? Qual que foi a diferença de votação mesmo, hein? Então, né, já perdeu 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Auge de menções negativas na plataforma foi em abril, depois do escândalo do INSS, segundo estudo da agência Ativa Web, né? Então, o que acontece? O pessoal já está se ligando, já está sacando, né? Qual é a forma, o modus operandi do Lula, né? Atingindo os judeus, atingindo aí os discursos dos trabalhadores brasileiros, né? Então, assim, não está convencendo ninguém mais que eles estão preocupados, né, realmente em apoiar, né, as pautas que são do crescimento do Brasil. E aí, para ajudar um pouquinho, já que ele perdeu 1 milhão, para a gente torcer que ele perca 2, vamos colocar essa matéria aqui da CNN? Vamos lá. Sob o risco de perder uma queda de braço com a oposição e ter de encarar uma investigação no Congresso Nacional sobre as fraudes do INSS, o Palácio do Planalto tenta convencer parlamentares a retirarem assinaturas do requerimento que pede a abertura de uma CPMI. A ministra Gleisi Hoffmann, inclusive, tem reforçado com líderes da base aliada para que eles atuem junto às suas respectivas bancadas nessa missão de esvaziar essa lista. Gleisi chegou até a mencionar no encontro reservado no início da semana a líderes uma preocupação com o andamento da pauta do governo no parlamento. Pois é, deu para deixar claro que o governo não quer a CPMI? Tá bom, manda aí para todos os aposentados, para eles verem isso aí, tá bom? Vamos de próximo bloco.
eu perguntar uma coisa pra vocês. Perguntar não ofende. Qual o time de futebol que você torce? Se é que você gosta de futebol. Eu, particularmente, não sou muito fã de futebol, não. Gosto muito mais de um jiu-jitsu, né? Ultimamente eu ando meio sedentário mesmo. Mas e aí? Se curte futebol, o que você gosta? Coloca no comentário. Porque assim, tem algumas coisas aqui que estão rolando interessante, né? Vamos falar do Lula aqui, por exemplo. A Juca, o melhor presidente do Corinthians se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Porque assim, quero mostrar para vocês uma ligação umbilical do Corinthians com o Lula, né? Eles têm uma ligação assim, quase que assim, de irmandade. Olha a outra matéria da Folha de São Paulo que eu trago aqui para vocês. Lula se torna conselheiro vitalício do Corinthians. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje da diretoria do Corinthians o título de conselheiro vitalício do time, o que lhe permitirá votar nas decisões mais importantes do clube de São Paulo. Lula e sua mulher, a Marisa Letícia ainda, também ganharam camisetas com o número 13, referência ao PT e faixas, né? Ou seja, ali a relação do Lula com o Corinthians é umbilical, né? Desde 2003, né? Ele é membro vitalício, ele pode votar. Lula se reúne com o presidente do Corinthians no Planalto. Essa matéria já é de agora, ó. 16 de novembro de 2023. É só para saber se é corintiano mesmo ou qual time que você torce. Olha que outra aqui legal, ó. Lula é recebido em arena do Corinthians por dirigentes e ex-jogadores, né? Tá todo mundo ali do Corinthians recebendo o Lula. Você viu que coisa bonita? E aí tem uma matéria boa também da CNN que eu peguei que trata justamente dessa questão do Lula, do Corinthians também. Vamos falar do Corinthians. Escuta essa matéria aqui, o tanto que o pessoal elogiou o Corinthians aqui. O caso que envolve a empresa de apostas VaideBet e o clube Corinthians conseguiu rastrear os recursos de um patrocínio e descobriu uma relação de dirigentes do clube com o crime organizado. Com a quebra de sigilos bancários, a polícia chegou a contas que movimentaram mais de R$1.400.000 pagos em comissões pelo patrocinador. O dinheiro estava em uma conta denunciada ao Ministério Público pelo empresário Vinícius Grisbá, delator do PCC, e vocês vão se lembrar, foi assassinado no ano passado dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo, em plena luz do dia. Pois bem, segundo a investigação, o dinheiro desviado foi transferido em 2024 para a conta da rede Social Media Design, que tem como dono o Alex Cazundé. Depois passou pela conta de várias empresas até o dinheiro chegar a uma empresa citada pelo delator, o Vinícius Grisbá, como sendo controlada por um informante do PCC. Olha o tamanho dessa teia de conspirações. Além de Alex Cazundé, que seria o intermediário da negociação entre a empresa de apostas e o Corinthians, membros da diretoria do clube também são investigados. O caso começou em janeiro do ano passado, quando o Corinthians anunciou o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, com 3 anos de duração. Depois de 5 meses, a VaideBet decidiu rescindir o contrato. Em nota, o Corinthians afirma que não teve envolvimento com os repasses financeiros e que não tem responsabilidade sobre as movimentações de contas que não sejam do clube. A Nelway Soluções Integradas em Serviços, também citada no esquema, disse que desconhece o caso. Já a VaideBet havia enviado uma notificação extrajudicial antes de rescindir o contrato. A investigação do caso... Pois é, vocês viram isso aqui? Nossa, que coincidência, né? Que coincidência. Que coisa mais, né? Tá aqui, ó. Corinthians. Polícia identifica ligação entre dirigentes do clube e o PCC. Aquela turminha gente boa, que não pode ser considerada terrorista. Terrorista é o Eduardo Bolsonaro. Aquele é terrorista. Agora, aqui não. Aqui a turma é gente boa, né? Participa até do time de coração de algumas pessoas. Vocês conhecem alguém famoso que é vinculado, que gosta, que é torcedor assíduo do Corinthians? Eu não conheço ninguém. Quebra de sigilo bancário comprovou a relação com integrantes do crime organizado. Pessoal, é a CNN que tá falando, né? E aí? Falar o quê, né? E não pode falar. Literalmente a gente não pode falar nada. Mas é uma grande coincidência, nessa turma tá todo mundo
né, no mesmo clube. Vamos lá, pessoal, tem mais. Vamos acompanhar um pouquinho agora, né, o que rolou lá nos depoimentos que foram liberados pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes. Bora lá. É o seguinte, o carteiro reaça, o Gil Diniz, deputado, ele fez a publicação sobre o que rolou, né, no depoimento ali. E aí, um trecho do Freire Gomes foi matéria, né, da CNN, o que mostra que cada vez está pior. Olha o que o Gil Diniz escreveu. Vocês têm noção da gravidade disso aqui? Não satisfeito em prender e em manter o Felipe preso por 6 meses sem qualquer prova, ainda aceitaram a denúncia contra ele com base em nada. Nada. Porque a denúncia foi recebida contra o Felipe Martins, que era o assessor de ordens do Eduardo Bolsonaro, com base no fato de que ele estaria na reunião. E aí vem o Freire Gomes e fala, não, esse menino aí nunca esteve na reunião, não. Mas como tem muito depoimento, né, eu vou me ater aqui ao caso mais controverso, talvez, aí dessa denúncia, que é do ex-assessor internacional do Bolsonaro, Felipe Martins, que ficou preso ali preventivamente por 6 meses, sob a acusação de ter fugido do Brasil lá com o Bolsonaro, mas depois confirmou que ele nunca havia deixado o país. O que o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, diz nesses vídeos? Ele cita o Felipe Martins 2 vezes, né? Na primeira, ele se antecipa, voluntariamente ele diz espontaneamente que nunca afirmou que o Felipe Martins participou daquela reunião com os comandantes, que é uma reunião central com o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria apresentado a minuta do golpe. Freire Gomes diz apenas que um assessor que ele não conhecia entrou, entregou um documento e saiu. E que quem disse que era o Felipe Martins foi o delegado da Polícia Federal durante a instrução do inquérito. Depois, nesses vídeos aí que nós vimos agora, o PGR, Paulo Gonet, insiste nessa questão, porque ela é controversa, ela é importante também para a PGR esclarecer, e pergunta se era o Felipe na reunião. E o Freire Gomes disse que não sabe, que como tinha esclarecido, ele não tinha condições, não tem condições de dizer que era o Felipe, mesmo depois que ele sabia quem que era o Felipe Martins, com base nas imagens ali no noticiário. Pois bem, o comandante da aeronáutica disse também que nunca viu o Felipe Martins. Então, de uma forma geral, isso tem uma percepção ali que enfraquece um pouco essa alegação de que ele era uma figura central, porque os comandantes não sabiam quem era ele, né? Juntando essas falas com os depoimentos do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que diz que nunca participou de reunião com o Felipe Martins, e o próprio Jair Bolsonaro, que nega também, essa tese da PGR pode vir a ser fragilizada e justamente essa acusação, né? Reforçando aí o que muitos acham, não necessariamente bolsonaristas, que ele só foi denunciado porque prenderam ele para tentar tirar uma delação premiada dele e não conseguiram, e agora precisa denunciar para justificar essa prisão preventiva de 6 meses. Na Lava Jato era assim também. Lembrando que quando o Alexandre de Moraes votou para tornar o Felipe Martins réu, ele disse que isso se baseava em 3 episódios: a delação do Mauro Cid, os registros de entrada no Alvorada e o depoimento do Freire Gomes. Os registros de entrada do Alvorada é sempre muito problemático ali, porque tem de entrada, mas não tem de saída, enfim. De alguma maneira, a própria geolocalização ali que as defesas apresentaram, de algumas empresas, de aplicativos, elas não confirmam. O depoimento do Freire Gomes, eu acabei de dizer, ele coloca ali uma dúvida e incerteza, e sobra a delação do Cid, que a gente sabe, aliás, uma herança da Lava Jato, que delação premiada por si só não pode ser considerada um meio de prova isolado. Então, eu pegaria esse caso aí com uma interrogação para ver daqui em diante como que isso vai ficar a situação jurídica dele. Bom, vamos lá, Márcio. E, rapaz, quando eu estudei isso aí na época do direito, tinha um nome: abuso de poder. Abuso de poder. Quando você finge que existem provas só porque você tem um objetivo, que é a ficha in expeditium, ou seja, pegar provas, né? Eu vou prender esse cara. Uai, eu não nada para prender ele. Usa a criatividade, meu amigo. Prende. E aí você inventa alguma coisa. Vê um delegado da Polícia Federal e diz: não, era o Felipe Martins. Era o Felipe Martins, sim. Com base no quê? Com base no depoimento do general, que é o Freire Gomes. O general falou: eu não falei isso, não. Ah, não, com base, então, nos documentos de entrada lá. O documento é falso. Ih, lascou. Sobrou o quê? O Mauro Cid. Que o próprio Mauro Cid falou: não, eu não sei confirmar se o cara tava lá dentro, não. E mesmo que confirmasse,
só a delação premiada não pode valer como prova. Dá para você ter uma noção, ainda mais, de como o negócio é conduzido. Olha só, eu separei aqui para vocês também, tá? Vem aqui, ó, um trecho, para que vocês possam perceber como os advogados são tratados como inimigos. O papel do Moraes aqui é mais de inquisição, ele é mais aguerrido do que o Paulo Gonet na sua atuação. Escute-me, AK. Senhor general, que o senhor tenha visto essa minuta em outro lugar, foi apresentado ao senhor informando que estava na casa do Anderson Torres, é possível que o senhor tenha se confundido? Eu queria que vocês prestassem atenção também nas feições do Moraes durante as falas do advogado. Acredito que era aquela minuta apresentada nas reuniões dos comandantes? Não, porque esse documento, nós fomos tomar conhecimento, como eu falei, na reunião do dia 7. Tá, mas nesse dia 7, essa minuta apresentada, o senhor tem plena convicção que foi aquela mesma encontrada na residência do Anderson Torres? Eu não afirmei isso. Eu disse que o conteúdo era semelhante. Porque no depoimento do senhor, o senhor fala bem que o conteúdo das minutas envolvia estado de sítio, defesa e GLO. Não é esse o caso da minuta. É por isso que ficou essa dúvida que eu gostaria que o senhor dissesse se há condições de afirmar com certeza que se tratava da mesma minuta ou não. É uma questão de certeza. Doutor, o senhor já perguntou 4 vezes a mesma coisa, a testemunha já disse que não pode afirmar com certeza ser o mesmo documento, mas que os pontos importantes eram semelhantes. Se o senhor puder continuar, por favor. Vou continuar, eu só gostaria, senhor ministro, de ter o mesmo tratamento que foi dado à acusação. Tá certo que eu sou um simples advogado, muito distante da autoridade do Procurador-Geral da República, mas... Doutor, nós não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. Vossa Senhoria já foi. Tira o som. Vossa Senhoria já foi desrespeitoso quando disse que não haveria necessidade de falar da advertência do falso testemunho. Isso é uma provisão legal, vale para civis e militares, independentemente do Código de Ética Militar. Se Vossa Excelência ler, se Vossa Senhoria ler o Código de Processo Penal, saberia disso. Então vamos continuar com tranquilidade. Vossa Senhoria faz as perguntas, mas não adianta ficar repetindo 6 vezes a mesma pergunta para tentar que a testemunha mude. Ela foi muito clara em relação a isso. Pode continuar, doutor. Você consegue perceber, né, a forma ríspida, arrogante até, que o advogado é tratado. Isso aí, né, é uma atuação assim, até com ânimos ainda, né, de raiva por estar fazendo a defesa ali. Olha só, o Freire Gomes, ele foi questionado e, na minha visão, o advogado está fazendo o papel dele de forma impecável. Ele quer buscar, olha, eu quero que você confirme. Você sabe me garantir se era o mesmo documento? Eu não posso afirmar com certeza era semelhante. Ele falou, não. Aqui não. No depoimento você falou que esse era o teor. É isso mesmo? O Alexandre de Moraes intervém. Né? O papel aqui, sinceramente, né, chamou a atenção de muitos juristas, e eu também, claro. Achei, assim, muito, vamos dizer assim, não propício à forma que ele atua. E agora, eu quero colocar aqui para vocês o depoimento do Tarcísio de Freitas, tá? Depoimento do Tarcísio de Freitas ao STF. Bolsonaro não teve a intenção golpista e estava triste. Ou seja, o Tarcísio de Freitas bateu aqui em cima da tecla aqui e foi muito claro. Falou, não, isso aí que vocês estão falando, ó, teve nada disso, não. Escuta só aqui, né? E olha só a inquietação do Alexandre de Moraes durante as falas do Tarcísio. Doutor Tarcísio, a testemunha do réu Jair Messias Bolsonaro, então passo a palavra ao doutor Celso Vilarte. Eu tenho aqui nos autos do processo os registros de visitas e consta que o senhor teria estado com o presidente Bolsonaro entre os meses de novembro e dezembro, no dia 15 e 19 de novembro, 10, 14 e 15 de dezembro. O senhor confirma que esteve com o presidente? Confirmo. Estive nessas datas com o presidente Bolsonaro. O senhor estava em Brasília nesse momento? O senhor esteve pessoalmente? Estive. Como é que isso aconteceu? A eleição ocorreu no dia 30 de outubro. No dia 1º de novembro eu permaneci em São Paulo. No dia 2 eu fui aos Estados Unidos. Eu peguei um período ali para descansar.
passei aproximadamente 10 dias nos Estados Unidos. Quando eu voltei, iniciei os trabalhos de transição e também de mudança. Naquela época, tinha estado no Ministério, minha família morava em Brasília, e com frequência eu vinha a Brasília para cuidar dessa questão da mudança. E, obviamente, toda vez que eu ia em Brasília, fazia a visita ao presidente Bolsonaro pela consideração que eu tinha, pela relação de amizade, pela relação de proximidade, pela gratidão que eu tinha ao presidente Bolsonaro. Então, em toda oportunidade de ir a Brasília, eu procurava ir no Palácio da Alvorada para transmitir a minha solidariedade, meu abraço, meu respeito e conversar com o presidente. Governador, em alguma dessas oportunidades, o senhor teve conhecimento de uma intenção do presidente Bolsonaro de praticar qualquer tipo de ato de ruptura institucional, golpe de Estado ou coisa que valha? Jamais, nunca, assim como nunca tinha acontecido durante o meu período no Ministério, de janeiro de 19 até março de 22, da mesma forma, nesse período que eu tive presente com o presidente, nessa reta final, novembro, dezembro, nas visitas que eu fiz, de várias conversas, jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. Eu encontrei um presidente que estava triste, resignado. A primeira visita, eu tive a oportunidade de ver, inclusive, a situação de saúde, o presidente com erisipela muito séria, com acessos no braço, onde ele tomava a medicação endovenosa. Conversávamos sobre muita coisa e esse assunto nunca veio à pauta. O governador Tarcísio é testemunha do réu Jair Messias Bolsonaro. Pois é, você vê aqui que no testemunho do Tarcísio aqui não há o que se falar, né? Mas sabe o que mais chamou atenção nessa história toda? É lícito, né? E os juristas não estão falando nada. É normal ter edição, análise dos depoimentos, porque assim, o primeiro caso esquisito é você tirar o princípio da publicidade, ou seja, proibiram os jornalistas de participar, de divulgar o que tinha acontecido. E mesmo assim, assistiram via telão e depois alguns jornalistas ainda mencionaram, mas nada foi exposto. E aí, foi liberado, editado. STF edita vídeo de testemunhas e cobre o, abre aspas, fiz cagada de Paulo Gonet com um som. Ou seja, fica claro, fica evidente que não permitiram a liberação da audiência e depois liberam com edição. Um trecho em que um procurador-geral da República fala besteira e falou, eu fiz cagada. Foi retirado com som. Só isso foi editado? Ou teriam mais coisas? Isso é lícito dentro do Estado Democrático de Direito? Isso é normal? Quer dizer que tudo aquilo, antes de ser liberado, passou por uma revisão para que trechos que não sejam tão agradáveis não compareçam? Assim, quanto mais a gente assiste, o que está acontecendo, mais assusta. Mais assusta. Quanto mais a gente observa aí que tem, um atropelo das regras processuais, mais a gente pergunta, cadê o devido processo legal? E aí, para encerrar, tem um trecho da matéria da revista Oeste, tá? Eu queria que vocês assistissem aqui, da revista lá, Oeste do Pavinato. Escuta só. Estamos vivendo uma ditadura, ponto, acabou. Quem não percebeu ainda está só fingindo que não percebeu por algum motivo, ou para ficar entorpecido e continuar trabalhando um terço do ano para pagar os seus impostos e não tem tempo de pensar, ou é porque, de uma certa maneira, acaba concordando com isso, não tem opinião própria, não assiste o que deve assistir para buscar informação, mas enfim, eu tive essa sensação. E quando a gente vê parlamentares, dois mais votados do país, exilados por perseguição política advinda do judiciário, que é um órgão que jamais deveria se posicionar politicamente, muito pelo contrário, ele deveria proteger todo o nosso sistema, é muito grave. Então, nós estamos vivendo um retrocesso no país em termos de democracia. Ela não existe, a democracia está no lixo. Nós estamos vivendo sob um regime ditatorial, que não tem a quem recorrer. Outra percepção aqui, se nós formos contar hoje, nós temos 3 parlamentares que estão exilados ou presos. Nós temos Eduardo Bolsonaro, mais votado, Carla Zambelli, também deputada mais votada, nós temos o Daniel Silveira,
preso até hoje mesmo com o perdão presidencial. Jornalista nós temos Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, juíza Ludmila Lins Grilo, artistas tem o Monark e uma série de parlamentares que foram cassados. O que a gente enxerga aqui hoje é que há uma clara perseguição política para, não oposição, para a ideia, para um campo da direita. Quem é de direita vai ser caçado, vai ser preso e já teve a ciência disso. Nós estamos vivendo uma ditadura. E aí? Alguém discorda da fala do jornalista ou não? Tá? Não sei o nome do jornalista, tá no canal do Pavinato, tá? Mas e aí? Alguém discorda? O que vocês falam sobre isso? Vamos lá, pessoal. Ó, até o próximo editorial. Às 7 horas da noite eu tô de volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.